Olá, meus amigos! Vamos falar hoje sobre o sistema respiratório. Na minha última apresentação, nós falamos sobre o sistema cardiovascular, onde o coração bombeava sangue para dentro dos pulmões e os pulmões retiravam o excesso de gás carbônico e devolviam o sangue com oxigênio pelo outro lado. Isso é, havia uma função de troca gasosa que nós vamos entender aqui agora no sistema respiratório. O sistema respiratório é um tubo que leva o ar para dentro dos pulmões para acontecer a troca gasosa. E durante esta passagem acontece um preparo desse ar, tá? O que nós vamos estudar é o preparo desse ar, a troca gasosa e como funciona essa mecânica. Aqui estão algumas partes da sequência que temos que aprender. A cavidade nasal, seguido da faringe, laringe, traqueia, brônquios e a microscopia dos alvéolos, que vai dar em volume somado com outros tecidos, o tecido pulmonar e o principal órgão para fazer o funcionamento de tudo isso, o músculo diafragmático. Começamos então para as funções. Esse tubo tira o ar do meio ambiente, o ar ele é 21% de oxigênio, então a gente tem um ar rico em oxigênio, e quando nós inalamos esse ar na fase inspiratória, nós levamos ar rico em oxigênio, mas pobre em gás carbônico. Após a hematose, acontece a fase expiratória, que é o que? Eliminar o ar de dentro dos pulmões, só que agora pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Para que aconteça essa troca, esse tubo que prepara o ar vai fazer com que esse ar se torne mais quente se o ambiente estiver frio, úmido se o ambiente estiver seco e limpo, né, a filtragem de partículas e até micro-organismos se estiver contaminado ou sujo esse ar. Então o ar precisa fazer um preparo no tubo antes de fazer a troca gasosa. O tubo que começou aqui pelo nariz interno, aqui está a entrada de ar, o ar entra por aqui, e veja que ele não entra com uma certa facilidade até o final, o nariz termina nesta região. Esta região se chama narinas, e esta região se chama coanas. Então, entre narinas e coanas, nós temos o nariz interno, e o ar turbilhona dentro destas estruturas, porque essas estruturas têm grande quantidade de vasos sanguíneos, ela é bem vascularizada para aquecer o ar, tem uma produção secretiva mucosa que umedece e também retém algumas partículas de sujeira que está passando pelo ar. O nome desta saliência, mais esta saliência e essa terceira saliência se chama conchas nasais. Os nomes mais antigos são cornetos nasais ou mesmo turbinas nasais. As conchas nasais, então, servem para que o ar não passe facilmente entre narinas até chegar nas coanas. E durante esta fase, embaixo de cada concha nasal, existe um espacinho aqui, esse vãozinho que a gente está vendo por aqui, são chamados de meatos. Aqui existem orifícios que vão se comunicar com o ducto nasolacrimal, portanto, lágrimas caem para dentro do nariz, e também comunicação com os seios paranasais, ou seios da face. Secreção mucosa produzida dos seios paranasais também vão parar dentro do nariz. O nariz precisa de secreção, lembra, para umedecer e também para aderir partículas de sujeira. Se você perde a produção dessa secreção, o nariz pode ficar ressecado. Acontece bastante na rinite, que é a inflamação deste espaço, que é o nariz, e da sinusite, que nós vamos ver que é uma inflamação dos seios paranasais. Tá. Dando continuidade, o ar passou pelo nariz interno, ele vai entrar numa segunda parte do tubo, ele vai continuar por aqui, ó, que é a faringe. A faringe é um tubo de muitas comunicações. Um pouquinho antes de falar da faringe, uma localização aqui dos seios paranasais. Ó, esse é o seio frontal direito e esquerdo, seio etimoidal direito e esquerdo,
seio maxilar direito e esquerdo, e aqui tem o seio esfenoidal. Ele é mais profundo, ele fica atrás do etimoidal. Tá? Esses seios é onde acontece a produção de secreção para jogar dentro do nariz. Tá? Aqui a gente já tem a faringe completa. Todo esse tubo que nós estamos vendo aqui, ó, é o tubo de comunicação da faringe. Por que tubo de comunicação? Porque na porção nasal da faringe, a nasofaringe, ele está se comunicando com o nariz. Veja, aqui é o nariz e aqui já é a primeira parte da faringe. Se eu descer um pouquinho mais abaixo, eu vou ter a orofaringe, a porção que vai comunicar-se com a boca. A orofaringe é a porção da faringe que comunica-se com a boca. E a última parte, a parte final, que é a laringofaringe, é esse espacinho aqui, que é uma válvula. É uma válvula que ela se fecha no momento que o indivíduo está se alimentando. Essa válvula só deve ficar aberta enquanto você está respirando. Então, quando você vai fazer a inspiração, veja, o ar entra pelo nariz, passa por toda a faringe e vai dar a sua continuidade neste tubo aqui, que é a laringe. Repetindo, a faringe tem 3 porções: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Nasofaringe com o nariz, orofaringe com a boca e laringofaringe com a laringe. Mas existe uma outra comunicação, esta daqui. Este pequeno orifício é comunicação com a orelha. Sim, existe um tubo que vai em comunicação com a sua orelha. Então, a função da nossa faringe é comunicar com o nariz, pelas coanas, nome daquela abertura, comunica-se com a boca, a garganta da gente se chama fauce e comunica-se com a laringe por uma abertura que nós vamos conhecer, que é a glote, mas também comunica-se com a orelha. É o torus tubário, tá? É um tubo que vai para a orelha. Observem aqui que nós encontramos dentro da faringe uma tonsila faríngea, tá aqui, ó, que também é conhecida como adenoide. Uma outra tonsila que é chamada de palatina, aqui nessa região, que é mais conhecida como amígdala. Então, ó, adenoide e amígdala. Notem que a adenoide não fica no nariz. E a amígdala é uma transição entre boca e faringe. Existe também aqui a comunicação, nessa saliênciazinha do tubo que vai se comunicar com a orelha, o torus tubário. Esta abertura aqui, ó, se chama fauce e esta abertura aqui se chama glote. Então veja que a gente tem nome para aberturas: a fauce da boca e a glote. Quando o alimento está entrando, passando da boca, ele fecha a fauce. Quando a fauce se abre, esse fechamento da garganta é natural pela língua. Tá? A continuação da faringe se dá na região do pescoço, num tubo que abriga as cordas vocais. A gente não estuda nesse momento as cordas vocais, mas veja aqui, ó, a passagem do ar, né, aqui está uma vista posterior. Lá em cima é o nariz, né, você está olhando de costas. Está o nariz, as fossas nasais direita e esquerda, tá, ou o nariz interno. Inclusive dá para ver um pouquinho das conchas nasais aqui, ó. Aqui já é a faringe, tá vendo? Ó, a fauce aqui, né? Esse letra H é um buraco, é a fauce. Aqui é a glote, essa pontinha aqui é a epiglote, a pontinha da glote. E aqui é a passagem de ar, tá? O ar continua passando e descendo em direção a um tubo chamado de traqueia. Traqueia é um tubo de 16 a 20 anéis cartilaginosos, tá? Uma média de 10 a 12 centímetros. E esta traqueia, esse tubo, vai se ramificar em vários brônquios, que também são formados por anéis cartilaginosos. A diferença é o formato, né? O formato do anel da traqueia é aberto, enquanto do brônquio é totalmente fechado. A parte aberta da traqueia é a parte posterior dela, tá? Os brônquios são vários, a gente ramifica em vários segmentos. Brônquio
para o lado direito, para o lado esquerdo e vão se dividir em cada parte do pulmão. Aqui está a sua traqueia e aqui a ramificação dos brônquios. A traqueia, todo esse tubo aqui, ó, que vocês estão vendo, os anéis de 10 a 12 centímetros, anéisinhos formando, tudo cartilagem, e aqui já a ramificação. Este segmento, esta bifurcação se chama carina, é a divisão do ar para o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, os pulmões vão estar aqui do lado, tá? Como observa nessa figura, ó, na região torácica, o pulmão direito vai estar aqui, o pulmão esquerdo vai estar aqui. Notem que o brônquio ele se divide em direito e esquerdo e dentro dos pulmões ele vai sofrer ramificações, sendo que no direito terão mais ramificações que o esquerdo. Ó, o direito 3, superior, médio, inferior, e o esquerdo apenas 2. Por que isso? Existe uma ocupação do coração nesse espaço que faz que o volume do pulmão esquerdo se torne menor. E o volume do pulmão direito, consequentemente, é maior, necessitando então de 3 brônquios que vão fornecer ar para dentro dos pulmões. Tá? Aqui está o desenho de um pulmão, né, colorido, tá? Mostrando o pulmão formando um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Aqui está um pouco rachado, mas são 3. E aqui o pulmão esquerdo, 1 pedaço, 2 pedaços. Aí você entende por que quando os brônquios entram no pulmão direito, eles têm que se ramificar em 3. Um ar para esse pedaço, outro para esse e outro para esse. O nome de cada pedacinho se chama lobo. Então, isso é um lobo pulmonar. Esse também é um lobo pulmonar. E esse, um lobo pulmonar. Nós chamamos de lobo pulmonar superior, médio e inferior. Enquanto nós vamos encontrar o lobo superior e inferior. Isso que separa ele se chama fissura. Aqui a gente tem 2 fissuras, uma horizontal e outra oblíqua. Aí desse lado tem apenas uma fissura oblíqua, tá? O pulmão é revestido por camadas, assim como o coração. Quem se lembra, o coração tinha uma dupla camada. O pulmão também tem uma dupla camada, só que o nome se chama pleura. A pleura é a visceral, quando colada dentro do pulmão. Muita gente chama também de pleura pulmonar. Existe uma pleura parietal, que é a que se adere às costelas e também à região do diafragma e outros órgãos. Alguns chamam a pleura parietal de pleura costal, por ela estar presa nas costelas. Entre a pleura visceral e a pleura parietal tem um pouco de líquido lubrificante para que o pulmão também possa se movimentar, assim como acontece lá no nosso coração, tá? Os mesmos problemas que acontecem entre o coração pode acontecer aqui no pulmão. Esse líquido pode inflamar, esse líquido pode se irritar. Existem exames de líquido pleural, tá? Fazem funcionamento para fazer análises. Aqui é uma demonstração de como seria a pleura visceral e a parietal. Seria como o pulmão, tá vendo? Aqui a mão desse indivíduo simboliza o pulmão, pressionando uma bexiga. O que acontece? Ela fica com uma dupla camada. Então o nosso pulmão tá o pulmão e uma camada fina de pleura aqui e uma segunda camada por fora. A por dentro é pleura visceral, por fora é pleura parietal. E esse outro mais escuro aqui é o líquido lubrificante. Para quê? Para que o pulmão possa encher e esvaziar, já que ele tem que estar livre na caixa torácica. Existem algumas doenças desse líquido, né, o chamado derrame pleural, empiema, hemotórax, quando vaza sangue para essa região. Aqui um esquema geral da posição, ó, laringe aqui, traqueia vai entrar para os brônquios vão se dividir nessa parte vermelha que são os pulmões, ó, pulmão direito, pulmão esquerdo, pressionado pelo coração, né, um mediastino, ele é mais caído para o lado esquerdo, o coração então está impulsionando o pulmão esquerdo para o lado, por isso tem menos volume, e esse azul clarinho está simbolizando a sua pleura
parietal, até porque a pleura visceral é fina e colada no pulmão. A pleura parietal não, ela vai colando todas as costelas. Se o indivíduo fizer um esforço para encher o pulmão, ele vai conseguir encher e trazer ele mais para baixo. Por isso que quando você enche bastante o pulmão, acaba empurrando também as vísceras abdominais. Tá? Posição, mais ou menos região posterior, né? A ocupação do pulmão, ó, o pulmão aqui. Aqui a última costela, você vê que o tórax é maior do que o pulmão. Esse pontilhado é o desenho que vai ser ocupado pela pleura, tá? A pleura ocupa mais espaço do que o pulmão. Aqui os ombros das escápulas, que é o osso. Tá? Essa coloração do pulmão que a gente vê aqui é porque o pulmão é todo segmentado em pedacinhos funcionais, que a gente chama de lóbulo. Então, se o pedaço grande é lobo, o pedaço pequeno se chama lóbulo, que é pequeno lobo. Tá? E como que faz para movimentar esse pulmão? O pulmão ele não se movimenta sozinho, ele precisa de um músculo. E o principal músculo é o diafragma. Ele não trabalha sozinho, ele também tem os chamados músculos acessórios, que são aqueles músculos ligados ao esqueleto humano. Tá? Já o diafragma ele é diferente do músculo do esqueleto humano. Ele é um músculo involuntário que tem estímulos encefálicos. Então o seu encéfalo fica constantemente enviando ordens para que o nosso diafragma contraia. E quando o diafragma contrai, você respira, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? Entre o estímulo encefálico e o pulmão existe por onde os fios, chamado de nervos, passam para o impulso elétrico do diafragma. Lógico, porque o encéfalo fica lá na cabeça e o pulmão fica no tórax. Então, lá da cabeça vai descer estímulos pela sua medula espinal e vai sair fios chamados de nervos frênicos. Tá? Aqui está o desenho do diafragma. O diafragma está aqui, ó, no final do tórax, aqui embaixo. Ele é uma cúpula que puxa para baixo. Quando ele puxa, ele traciona nessa posição, ele traciona todas essas costelas e também o pulmão que está lá dentro. Então o pulmão vai ser inflado, as costelas vão para os lados e para frente e o pulmão se enche. Então o pulmão se enche quando este músculo contrai. E para auxiliar esses músculos, todos os outros pequenos músculos nas costelas são chamados de músculos acessórios. E eu espero aqui que eu tenha colocado algumas dúvidas para a gente poder discutir logo que vocês assistirem o vídeo. Até logo e boa semana!